presidente, acrescentar o meu tempo de líder. Senhor presidente, senhor ministro, senhoras e senhores deputados, se eu fosse usar o mesmo raciocínio do ministro da Educação, eu iria reiterar as palavras da deputada Rosaneide, que o presidente da República seria responsável por ter no seu avião presidencial 39 quilos de cocaína. Ou ele ou o gabinete institucional, porque é um espaço muito menor, ministro, do que o campus de uma universidade. Porque tinha muito menos pessoas nesse avião do que 50 mil alunos numa instituição de ensino. Ao ministro da Educação, cabia defender as universidades. Ao ministro da Educação, cabe proteger as universidades. O problema das drogas, senhor ministro, é um problema mundial. Que medida o senhor tomou para combater o consumo de drogas nas instituições de ensino superior? Não. O senhor procurou, foi detratar as universidades, imputar genericamente aos reitores, aos dirigentes, aos docentes, aos técnicos e aos alunos a fama de traficantes de droga. É isso que o senhor tem feito, ministro. O ministro usou aqui os mesmos fatos veiculados por diferentes órgãos. O senhor usou aqui a Universidade Federal, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Minas Gerais, com reportagens em diversos órgãos, o mesmo assunto, ministro, que já foi provado. O terreno não é da UNB, ministro. Os jovens não foram condenados por tráfico e os processos foram extintos. Isso no caso da UNB. No caso da Universidade Federal de Minas Gerais, nenhum dos estudantes tinha vínculo formal com a universidade. E eu pergunto, senhor ministro, que providências legais, boletim de ocorrência, notícia de fato perante ao Ministério Público, o senhor tomou contra o suposto envolvimento de estudantes e funcionários das universidades com a produção de maconha, drogas sintéticas ou quaisquer outros tipos de substâncias proibidas? O senhor se reuniu, ministro, com os reitores das universidades que, segundo Vossa Excelência, abrigam plantios de maconha ou laboratórios de produção de metanfetaminas e drogas sintéticas? O senhor convocou esses reitores para conversar sobre o assunto? O Código Penal, ministro, estabelece no artigo 319 o crime de prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O senhor reconhece, ministro, que cometeu crime de prevaricação? Dito isto, eu posso concluir que ou o senhor ou cometeu crime de prevaricação ou divulgou fake news. Não acredito, de maneira nenhuma, que Vossa Excelência seja criminoso. Assim como não acredito em nada daquilo que Vossa Excelência tem feito no Ministério da Educação. Aliás, o Brasil inteiro, a academia, a imprensa diz que o senhor está destruindo a educação brasileira. 9 meses o senhor não apresenta um projeto, o senhor não apresenta um programa. O senhor não é digno, ministro, de ocupar a cadeira que foi de Pedro Calmon, que foi de Ernesto Simões Filho, de Balbino, de Edgar Santos. Eu informo, ministro, e não vou utilizar mais o meu tempo, mas eu informo que vou oficiar o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o senador Ângelo Coronel, para intimá-lo a prestar depoimento em relação às mentiras, porque são mentiras, ministro. Não são as universidades brasileiras, ministro. São casos isolados, fruto de uma sociedade doente. Vou pedir ao senhor presidente, senador Ângelo Coronel, que convoque o senhor para que o senhor
preste depoimento em relação a essas mentiras proferidas contra as instituições federais de ensino superior e as reiteradas divulgações, ministro. O senhor tem feito isso muito. O senhor reiteradamente divulga fake news contra o sistema público de educação superior do nosso Brasil. Obrigado, presidente.